Doutora, e o que assusta muita gente, e eu acho que deve ser também um índice bastante grande, né? O câncer de pele. O câncer de pele é um problema que cada vez mais as pessoas, felizmente, nos procuram para prevenção, o que é uma coisa muito boa, mas nós temos observado que o câncer de pele vem aumentando cada vez mais, né? Então é um problema que todos têm que estar atentos e, né, não minimizar a questão, porque é um problema bastante grave. Existem vários tipos de câncer de pele. Então, existem alguns tipos mais comuns em que são causados pelo acúmulo de sol na pele. E quando eu digo acúmulo de sol, é sol do dia a dia. Então, quando a pessoa vem e eu vejo alguma lesão, que seja uma lesão pré-cancerosa ou que já seja um câncer de pele, eu comento sobre essa questão do acúmulo de sol e a pessoa me responde: mas eu nunca vou para a praia, ou eu não vou para a piscina, mas eu nunca tomo sol, né? Então é importante a gente salientar que na hora que a gente vai até o supermercado, ou na hora que a gente vai jogar futebol, ou na hora que a gente vai passear, ou qualquer atividade que a gente faz na hora que a gente está andando de carro e está viajando, o sol ele está ali batendo na nossa pele. Então esse acúmulo de sol a longo prazo, ele vai causar futuramente esse câncer de pele que a gente está vendo agora. Existem alguns estudos que mostram que o sol que acumulou na pele da pessoa durante a infância e a adolescência, ele vai poder futuramente causar um câncer de pele. Existem vários tipos de câncer de pele? Sim, existem alguns cânceres de pele que são causados principalmente pelo acúmulo de sol na pele. E existem outros tipos de câncer de pele que nem sempre se relacionam com o acúmulo de sol na pele e que são os que as pessoas conhecem mais, que são causados na maioria das vezes por pintas, ou que a pessoa já tinha e que elas tiveram uma modificação das características, ou pintas que de uma hora para outra apareceram, né? Então é importante, quando a pessoa nos procura, a gente fazer essa diferenciação para ver que tipo de câncer de pele que a pessoa está tendo, porque existem alguns tipos que tem um crescimento mais lento, que geralmente o problema é só no local do aparecimento do câncer, mas existe esse outro tipo que a gente chama de melanoma, que geralmente são lesões escuras e que é um problema extremamente grave, porque pode causar metástases, ir para outras partes do corpo e até levar a pessoa à morte. Essa pinta, que pode ser cancerígena, ela tem um formato diferente? Existe uma regra que a gente chama de ABCD. O A seria assimetria. Então, uma pinta que não é simétrica, se você dividir essa pinta na metade e você observar que metade é de um jeito e a outra metade é de outro jeito, com outro formato, isso é um sinal para a gente já ficar atento. As pintas que geralmente não causam câncer de pele, elas são arredondadas, elas são pintas que mantêm um formato bem igual entre as suas partes. Então, quando isso não acontece, é uma coisa para a gente ficar mais atento. O B significa a borda, uma borda que é bem bonitinha, bem feitinha, é uma borda que nos deixa um pouco mais tranquilo. Agora, bordas que formam um abaulamento, vai um pouquinho mais para fora do que o outro lado, você nota que a pinta ela é toda arredondadinha, de repente tem um lugarzinho dela que é um pouquinho diferente, isso é uma outra coisa para a gente ficar atento. O C é a coloração da pinta. Então, geralmente as pintas que estão se transformando em câncer de pele ou já são câncer de pele, elas são pintas que na maioria das vezes tem mais de uma cor. Então, ela pode ser marrom e ter uma localização mais escura, mais pro preto, ou ser uma pinta mais escura, mas tem uma areazinha que parece um pouco mais acinzentada. Então, quando a gente vê mais de uma cor dentro da pinta, é uma coisa para prestar bastante atenção.
e o D significa diâmetro. Então, pintas que cresceram muito rapidamente de uma hora para outra, que aumentaram de tamanho, são pintas para serem muito bem observadas. Então, quando a gente tem uma dessas características, ou o conjunto de alteração dessas características que eu falei, a gente tem que ficar bastante atento. Agora, quando a pessoa vem ao médico, tudo isso vai ser avaliado, mas para a gente ter 100% de certeza do que está acontecendo, é importante ou já retirar a pinta e mandar para o laboratório para ser feita a análise, ou fazer uma biópsia, tirar um pedaço dessa pinta para saber exatamente o que está acontecendo. Então, não vale a pena, se você notar alguma diferença em alguma pinta, a orientação é procurar logo o médico. Até porque, às vezes, em questão de meses, a gente pode perder a oportunidade de fazer um tratamento correto para essa pessoa. Existem algumas situações em que, infelizmente, as pessoas se automedicam. Isso é um alerta que eu gostaria de fazer. Foi falado sobre verruga, né, um pouquinho atrás. Então, assim, existem alguns medicamentos que, infelizmente, aqui no país eles estão liberados para compra e que falam que resolvem as verrugas, né? Eu já tive uma situação de um paciente que, infelizmente, me procurou, e quando eu fui analisá-lo, eu percebi que era um câncer de pele e que já estava em outras partes do corpo. E aí, conversando com esse paciente, investigando melhor o que aconteceu, ele me contou: olha, doutor, eu tinha uma verruga aqui no braço, e aí eu comprei tal remédio por conta própria, fiz a aplicação na verruga, e agora eu tô desse jeito. Na verdade, aquilo que ele tinha não era uma verruga dessas virais, né, que a gente pode, na verdade, o que ele tinha era um câncer de pele, né? Então, a gente tem que ficar muito atento. Eu não recomendo que ninguém faça nenhum tipo de automedicação, ou tem gente que fala para mim: eu não procurei antes porque eu tinha medo, né? O fato da gente ter medo não significa que a gente está resolvendo o problema. Muitas vezes a gente está agravando, a gente está postergando o problema e está perdendo a oportunidade de resolver o quanto antes, né? Os cânceres de pele, eles têm cura quando diagnosticados precocemente. Então, a orientação é procurar o médico quanto antes. Além disso, para os cânceres de pele que são causados pelo sol, é fundamental o uso de protetor solar diariamente. E esse protetor solar, ele tem que ser aplicado todos os dias pela manhã, antes da pessoa sair de casa, e no mínimo reaplicado na hora do almoço. Mesmo para pessoas que têm uma rotina: olha, eu vou sair de casa, eu vou para o trabalho, eu vou ficar num ambiente fechado, né? É importante usar o protetor solar todos os dias em todas as partes do corpo que a roupa não está cobrindo. Então, lembrar de passar no rosto, no pescoço, se tiver com uma camisa de manga curta, nas mãos, nos braços, né? Se tiver com algo que seja de manga comprida, aí aplica nas mãos, mas isso é fundamental. É um hábito que, infelizmente, as pessoas não têm e que é muito importante. Eu falo que usar protetor solar, às vezes as pessoas esquecem ou não conseguem adquirir o hábito. Eu falo que usar protetor solar é igual escovar o dente, é igual tomar banho. A gente tem que incorporar na nossa rotina e isso tem que virar um hábito mesmo, né? Quando a gente adquire esse hábito, a gente até acha estranho quando a gente não passa. Doutora, ainda falando até mesmo sobre essa referência do seu paciente que tirou achando que era verruga, algumas vezes, então, o câncer de pele pode ser mais altinho, mas está mais saltado na pele? Sim, ele não segue um padrão, então podem haver situações em que ele está um pouco mais alto, a gente passa a mão, a gente vê que tem uma subidinha, uma lesãozinha mais alta, mas existem algumas lesões que elas são planas, né? Então isso não vai nos diferenciar ou dizer se é ou não é câncer de pele. A gente tem que colocar essa lesão nesse contexto todo que eu comentei da borda, do tamanho, da característica dessa lesão. Algumas pintas, manchinhas que aparecem na cor vermelha, isso pode ser, assim, pela sua experiência, pode ser algum tipo de câncer ou é um outro problema de pele? Existem vários problemas de pele que são manchas avermelhadas. Então, além da questão de ser avermelhada, a gente tem que avaliar outras características.
Um dos tipos de câncer de pele, chamado de carcinoma basocelular, e tem um outro chamado carcinoma espinocelular, uma das características dele é ficar uma lesão mais avermelhada, mas muitas vezes eles são lesões que são ásperas, né, e que geralmente ficam em áreas que são expostas ao sol. Rosto, né? No rosto é muito frequente a gente ver no nariz esse tipo de lesão, ou nas mãos, ou nos braços. Nas orelhas é bastante frequente a gente ver câncer de pele, principalmente na orelha esquerda, porque é o lado para quem dirige, da onde fica exposto ao sol. Então, esse hábito diário da gente dirigir é importante, principalmente, né? Hoje isso não tem tanta importância, mas principalmente para os homens, porque na maioria das vezes usam cabelos mais curtos, né? Para as mulheres que têm cabelos mais compridos, o cabelo progeria, né? Então, isso acaba fazendo diferença. O tratamento para o câncer de pele, como a doutora disse, tudo é muito mais fácil se for detectado no início.